convidado, que é o Matheus Leopoldo, lá da Mais. Aí, Matheus, pode ficar à vontade. Boa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat também de pergunta, que aí a gente vai vendo essas questões, tá joia? Eu só vou colocar para apresentar aqui rapidinho e aí eu já começo. Eu queria que só vocês me confirmassem se vai dar algum errinho, alguma coisa assim, eu só vai ficar tranquilo. Aí, coloquei aqui. Tá aparecendo meio que alguma mancha, alguma coisa aqui, assim, aqui em cima? Tá, Claudinho. Tá normal. Tá aparecendo uma parada em cima aqui? Vamos ver o que dá pra fazer. Agora tá de boa? Pra mim tá uma tarde no meio. Agora tá no meio? Pronto. Agora saiu. Tá de boa. Agora foi. Tá de boa? Fechou então. Vambora. Ou eu não vou conseguir ver o chat mesmo, então se precisar de alguma coisa vocês podem ir falando, se travar, alguma coisa assim. A gente sabe que acontecem umas falhas técnicas e às vezes vocês vão me avisando. Fechado? Vamos começar então. Galera, vamos falar aí, como o Thiago comentou, assim, vou trazer uma pauta hoje para vocês para falar um pouquinho de cultura em termos de home office e como que a gente pode utilizar a cultura aí para atingir resultados, né? Eu acho que é um dos lados principais, assim, também. E aí, só... Calma aí que... Aí, passou. Boa. Então, galera, eu sou o Matheus, como o Thiago me apresentou aí, todo mundo me chama de Leopoldo, já tô acostumado já, alguns aí até já me conhecem e tudo mais, podem chamar de Leopoldo, que é bem tranquilo. Eu tenho 20 anos, faço engenharia de produção aí, tô como coordenador de parcerias hoje aí também na FEGENG, tô acompanhando tudo que é live de sertanejo, meu maior entretenimento aí que tá tendo, muito bom. E tô bem feliz de estar aqui, espero que eu consiga ajudar um pouquinho vocês. Acho legal fazer uma apresentação primeiro. Hoje eu sou o vice-presidente aí na Mais Consultoria e vou trazer um pouquinho para vocês de algumas práticas que a gente tem e algumas coisas para falar sobre cultura. Só que primeiro, assim, para contextualizar um pouco de toda essa pauta, eu queria contar uma historiazinha para vocês, assim, de como que foi o período da Mais aí nesse tempo, né? E aí, só apresentando a Mais, para quem não conhece tanto, a gente é de engenharia de produção, né? Só o curso de engenharia de produção da UFJF, e a gente já tem aí 17 anos de história, né? A gente foi fundado em 2003. E para vocês terem uma noção assim de como que a gente funciona, a gente trabalha principalmente em 4 áreas dentro do mercado sênior, né? A gente faz projetos nessas áreas que são as áreas da engenharia de produção, e a gente sempre vai inventando aí algumas coisas novas, alguns escopos diferentes para estar sempre adaptando aí ao que os clientes precisam, né? Então a gente sempre vai trazendo algumas inovações aí ao longo do tempo. E, pô, pro MEG também, a gente sempre trabalhou com uma frente com alguns produtos pro MEG, para EJs que precisam e tudo mais. A gente sempre fez aí planejamento estratégico, mentorias, que foi uma coisa que a gente começou a focar mais agora, que é uma coisa com um ticket menor e com um resultado mais rápido, assim. É uma parada bem legal. Então a gente faz em comercial, em gestão, em cultura. E os programas aí, tem algumas pessoas aí que já participaram de alguns programas nossos, que foi uma frente nova que a gente trouxe. Devo até explicar um pouquinho mais dele pra frente, mas não é o foco muito de hoje, né? E aí, galera, só para trazer algum contexto para vocês, que eu acho importante de mostrar, assim, como que foi a história, como que foi o desenrolar das coisas, né? No ano passado, assim, né? A gente, desde o início do ano, a gente construiu um sonho muito grande, assim, de voltar a ser referência dentro do movimento Empresa Júnior Mineiro, e voltar a ser referência até em termos de Brasil, porque em 2016, assim, era uma época que a gente estava muito forte, a gente estava com os resultados bem legais. A gente deu uma caída nos outros 2 anos e em 2019 a gente tinha um sonho de voltar a ser referência. E, pô, é com muito, muito orgulho mesmo que eu falo que, pô, ano passado a gente conseguiu atingir um resultado incrível, assim. A gente foi premiado, a EJ Maré Vermelha, ganhamos o prêmio também de EJ Sucesso do Cliente. A gente aí com 30 membros no ano conseguiu faturar 404 mil. E não é uma coisa que eu falo para tirar onda, sabe? Eu falo muito porque tipo assim, é bizarro, assim. Eu tenho muito orgulho mesmo de falar, porque foi uma parada. E eu vou contar a história que vocês vão entender, que a gente construiu desde o início do ano e a gente batalhou demais, assim, para alcançar. Então eu falo muito no sentimento, assim, de orgulho e porque eu quero contextualizar para vocês como que a gente entrava em 2020, né?
Em 2020, a gente que tava entrando com a cabeça de, cara, esse ano não é para ser diferente, velho. Agora a gente vai manter o resultado, a gente quer escalonar isso ainda mais, a gente quer ser mais referência, a gente quer continuar crescendo, sabe? Essa sempre foi a mentalidade, assim, que a gente teve. E, pô, pra gente não podia ser diferente. E aí, até o começo de março ali, né, quando vocês sabem o que vai acontecer logo depois, mas até março ali a gente estava com a equipe muito engajada, um sonho muito claro. A gente já tinha faturado aí praticamente 100k de faturamento, era um pouco mais de 90, se eu não me engano, ainda não tinha batido os 100, mas a gente estava com um resultado muito bom, assim, a gente estava fazendo uns resultados assim que a gente nunca tinha alcançado antes, e estava num flow bem legal, digamos assim, né? E aí aconteceu o que vocês com certeza sabem o que aconteceu, né? Veio o maldito do coronavírus ali no meiozinho de março e começou a mudar, não só na nossa realidade, mas na realidade do mundo inteiro, todas as dinâmicas de relacionamento, de negócios, começou a mudar tudo que a gente conhecia, assim, em todos os âmbitos mesmo, em todos os aspectos, né? Então as coisas começaram a sair muito diferente, pô, lá no comecinho do ano, quando a gente estava construindo o nosso sonho, acho que ninguém imaginava que tudo que aconteceu iria acontecer, né? Era uma coisa completamente imprevisível, aconteceu e a gente teve que tomar ações ali para ver o que a gente ia fazer, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, assim, foi um momento de muita frustração pra gente, né? De muita surpresa, e não só pra gente, mas pra todo mundo. Mas, pô, a gente, cara, a gente sempre trabalhou com muita força, a gente sempre teve uma expertise muito grande no lado alimentício, né? Então, com restaurantes, bares, lanchonetes, a gente sempre foi um lado ali que a gente mandou muito bem, assim. A gente sempre fez muitos projetos e tal. E aí, pô, logo que começou a crise, todos eles tiveram que fechar, né? A gente sempre trabalhou muito também com clínicas, algumas coisas do mercado fit, academias, a gente já fez vários projetos assim, e era um setor que a gente pegava com muita força também, muita experiência, e também, né, pô, a gente não podia ter mais circulação, aos pouquinhos essas coisas aí foram todas fechando e parando, né? E aí foi um momento que a gente começou a refletir pra caramba, assim, né? Pô, logo no início, assim, até um dia antes de começar a quarentena, a gente já tava pensando, caraca, como é que vai ser daqui pra frente? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai se reagir, assim, no meio disso tudo, né? Quais vão ser os nossos próximos passos, né? E aí, pô, o que aconteceu, né? A gente tinha um desafio muito grande aí de estar reestruturando todo o modelo de negócios da Mais, né? Eu só vou. Eu pensei numa parada agora. Eu acho que deve estar dando barulho do WhatsApp pra vocês aí. Eu só vou tirar esse trem aqui rapidão. Eu nem tinha pensado nisso, mas deve estar incomodando já. Pronto, Ô, resolvido. Leopoldo, Oi. tem mais gente tentando entrar aí. Ah, é? Gente, sabe o que eu tô suspeitando? Acho que só pode ter 100 na sala do Zoom grátis. O pessoal da Ih, mas minha IJ tá falando isso também, que as outras pautas Só que pode estão ter no 100. Zoom só pode ter 100. Ué, Aí- esquisito. O Mas pessoal o tá nosso Zoom falando que. O pessoal tá falando que é porque tá dando que a sala tá cheia. estranho. Aí, então, gente, a Isso gente em vai outras Pessoal, pautas também. fala com essa galera que não conseguiu entrar nas do Zoom, irem para do YouTube, porque lá é aberto, tá? Isso, e aí depois a gente vai disponibilizar todas as pautas paralelas para quem se inscreveu e não conseguiu entrar, tá joia? É estranho, porque o nosso Zoom até é o Premium lá, é o pago. Não sei por que tá rolando isso, não. Mas eu vou voltar aqui, eu tirei o coisinho do WhatsApp também, que devia estar incomodando mesmo. Foi mal aí, galera, pela pausazinha. Só vou colocar aqui de novo. Boa, me fala se tá sem tarja, se tá funcionando direitinho e tal. Tá com a tarja no meio. Deve sair agora. Saiu. Boa. Tá tudo de boa agora, né? Show. Vamos lá então, né? Então, pô, pro pessoal aí que realmente não conseguiu entrar, a gente vai disponibilizar a gravação aí, igual os meninos comentaram, mas eu vou dar seguimento aqui então. Igual a gente falou, pô, a gente tinha aqui um desafio muito grande, né, de reestruturar todo o modelo de negócio da Mais. Voltando, né, eu tinha acabado de contextualizar aí tudo que rolou logo no início da crise do coronavírus, assim, né, como que a gente pensou e, pô, todas as frustrações que a gente teve. E aí a gente tinha esse desafio, né, de reestruturar todo o modelo de negócio da Mais.
E desde o início, gente, desde o primeiro momento, isso é uma coisa que eu quero destacar bastante, assim. Desde o primeiro momento em que a gente ficou sabendo que a gente ia ter que mudar para um modelo de home office, que a gente ia ter que mudar tudo que a gente estava fazendo, o nosso. Calma aí. Aí, boa. O nosso maior motivador sempre foi a nossa cultura. Sempre foi a nossa cultura forte, assim. Tudo que a gente, todos os direcionamentos, tudo que a gente fez, todas as ações que a gente tomou dali pra frente foram baseadas na nossa cultura. Foi porque a gente tem uma cultura forte, foi por causa das nossas crenças. Eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, sobre isso tudo, né? Logo no início, uma das nossas primeiras reações, assim, foi de que, cara, a gente tinha uma certeza só, assim, naquele momento. O MEG, ele não poderia parar. Era um momento de muita, assim, de muita fragilidade, assim, de todo mundo, como ser humano até. É um momento muito preocupante, assim, só que a gente sabia que, cara, o nosso impacto, o nosso sonho, o nosso propósito, ele é muito claro, ele é muito vivo, ele não pode deixar de ser executado, ele não pode parar, a gente vai mudar os meios, mas a gente não pode perder o nosso fim, sabe? Então a gente percebeu isso e logo de início a gente falou que, cara, a gente como empresa, a gente não ia parar, a gente ia encontrar meios de se renovar e de continuar trabalhando e a gente queria puxar o movimento, que foi esse vídeo aí do meio aí, talvez alguns de vocês já tenham visto, que tá com a velhinha aí, que a gente postou um vídeo falando o que aconteceria se o movimento parasse por um mês, né? E naquela época a gente todo iludido achava que a gente ia ficar ali umas 2 semanas, um mês de quarentena. Acho que a gente não tinha proporção disso ainda no início, né? A gente estava lá com uma expectativa completamente diferente, a gente não sabia o que ia rolar, mas pô, a gente fez esse vídeo e a gente queria muito puxar a rede, né? A gente não queria que a rede ficasse parada como um todo e a gente queria ajudar todo mundo do jeito que a gente pudesse também, né? E aí, beleza. Essa foi a nossa primeira reação e tudo mais. Pô, igual eu falei, com o direcionamento e com a motivação de cultura mesmo, de cultura, né? Pô, mas muitas vezes, assim, um questionamento que é muito importante também. O que é a cultura de fato, né? Eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não consegue colocar muito bem em palavras, sabe? Como que eu faço para ela ser forte? O que é a cultura no dia a dia? O que é a cultura na prática? Acho que é um questionamento muito claro, assim, que a gente faz quando a gente está nesse tema. E aí eu trouxe aqui uma frase bonitinha que fala um pouquinho, que, pô, cultura organizacional, né, que é a cultura aplicada ao lado empresarial, assim, pô, são termos que definem o quê? Os conjuntos de hábitos, crenças, normas, valores, expectativas, atitudes compartilhadas de todos os integrantes. Beleza, pô, frasezinha bonitinha. O que isso quer dizer? Eu gosto muito de pensar, véio, que todas essas coisas aí que tá escrito, essas crenças, esses valores, essas normas, essas expectativas, tudo isso, dando uma descomplicada, assim, né? Elas basicamente culminam em o que você leva em consideração, o que você mais pesa na balança, assim, na hora que você tem que tomar uma decisão difícil, uma decisão importante, né? Então, pô, a gente estava lá, ia começar a quarentena, qual que vai ser o nosso posicionamento como empresa daqui para frente? A gente levou, velho, as nossas crenças, a gente levou os nossos valores, tudo que a gente acredita, para tomar essa decisão de que a gente não ia parar e de que a gente ia trabalhar incessantemente para conseguir achar um meio de gerar impacto na galera, né? E tudo isso por causa da nossa cultura. Então a gente tomou essa decisão difícil porque a gente tem uma cultura forte, por causa de como a nossa cultura se comporta, assim, dentro da Mais. E eu vou dar exemplos e falar de várias coisas sobre isso, porque se vocês pararem para pensar de fato, isso é uma coisa extremamente importante, é muito profundo isso. Porque, pô, nas ações pequenas, ou até nas ações difíceis, assim, que eu tenho que tomar no meu dia a dia, é a cultura que vai definir muitas vezes como que eu vou agir, sabe? Então, isso é uma coisa muito grandiosa, ela vai impactar diretamente nos seus resultados, sabe? Quando eu tenho lá que definir se eu vou conseguir fazer um projeto bem ou não, se eu vou fazer uma entrega no prazo ou não, tipo assim, tudo isso vai influenciar pela cultura, sabe? Vai ser influenciado pela cultura. Então, ela impacta diretamente nos nossos resultados. Deixa eu só... Calma aí, rapidão. Boa. Calma aí, que acho que voltou. Só sair esse trem aqui do meio. Pronto, acho que já saiu. Boa, foi mal. Problema técnico aqui, galera. Mas boa. Vou seguir aqui. Show. E aí eu falei um pouquinho de cultura, né? Que ela influencia nas nossas ações, ela influencia no que a gente faz, influencia no jeito como a gente toma decisão.
E cultura forte, o que seria uma cultura forte? E aí, já vou entrar em algumas coisas um pouco mais de conteúdo, assim mesmo, que é bem importante de vocês saberem. E se surgir dúvida, vocês podem ir anotando que a gente troca uma ideia no final também. Mas, cara, 4 atributos que são extremamente importantes aí para você identificar se a sua cultura ela é forte ou não, se ela está sendo bem aplicada, né? O primeiro é que ela tem que ser compartilhada. Então não existe cultura de uma pessoa só, não existe cultura só da diretoria, não existe cultura só de algumas pessoas, né? Ela tem que ser uma coisa que faz sentido para a empresa inteira e que é bem distribuída. Muito parecido com isso de compartilhada, a gente tem o lado de ser difusa também. Igual eu falei, ela não pode ser uma coisa que é aplicada só pela diretoria, ela tem que permear todos os níveis aí da empresa, todos os níveis aí, todo mundo tem que sentir isso com muita intensidade, né? Além disso, ela é muito duradoura também. Então, e aí entra até uma coisa que é um pouco complexa, assim, que às vezes a gente acha que ela é imutável, mas ela não é imutável. Duradoura não significa que ela não pode mudar. O negócio é que ela tem que manter uma constância. Você não pode mudar a sua essência de uma gestão para outra. Você não pode ser, sei lá, você não pode ter uma cultura que é muito focada nas pessoas e focada no desenvolvimento pessoal e de uma gestão para outra, do nada, você vai falar que agora você foca em resultado para sempre e vai até o final nisso. Isso não existe. Você não vai conseguir mudar a essência da cultura da sua empresa assim, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manter uma constância, a nossa essência, ela tem que manter ali ao longo do tempo. E óbvio que ritos, algumas coisas um pouco menores, elas vão mudando ao longo do tempo, né? Não é que a cultura ela não é mutável, né? Ela tem que ser mutável. Só que, na verdade, ela tem que também manter essa constância, a gente não pode perder isso. E, ela tem que ser muito implícita também, né? E aí, ela tem que ser muito internalizada e ela tem que agir quase que como um instinto, assim, pros membros, sabe? Então, igual eu falei, assim que a gente soube de tudo que ia acontecer com relação ao coronavírus, com relação à crise, foi praticamente que um instinto pra gente, sabe? A gente não ficou, tipo assim, debatendo numa reunião de 8 horas o que a gente ia fazer, sabe? A gente sentou, velho, e, tipo assim, em diretoria a gente sentou, eu acho que a gente ficou, tipo assim, 1h30 trocando ideia, e desde o início era muito claro pra gente que a gente não ia parar e que a gente tinha que achar um jeito de se reinventar, sabe? Tipo assim, desde o início da pauta esse era um consenso entre a gente, porque foi um instinto pra gente, tem a ver com a nossa cultura, isso a gente não poderia parar, sabe? Então ela tem que ser muito internalizada dentro dos membros. Então, isso daí são coisas que tem que ter dentro de uma cultura forte, sabe? E eu acho que é muito importante, assim, ter uma noção disso, né? Beleza, mas, eu tô falando pra caramba aqui de cultura forte, tá? Pra que serve isso tudo, né? Pra que eu uso isso? Por que isso é útil? E aí, eu trouxe aqui uma frase, também uma frase bonitinha, mas essa é bem interessante, porque ela saiu de um relatório da Harvard, assim, uma pesquisa sobre cultura que eles fizeram. E resumindo essa frase, eles basicamente trouxeram, assim, que a cultura organizacional ela é uma das pouquíssimas fontes, assim, de vantagem competitiva, né? E o que eu tô querendo dizer com isso, galera? Pensa aí, antigamente, cara, quem tinha acesso à tecnologia, quem tinha acesso a conhecimento, eu sei programar. Pensa lá em 2002, um cara que sabia programar, ele ia ganhar muita grana, porque ninguém sabia isso na época, sabe? Então, assim, o conhecimento, ele era concentrado. Então, naquela época, as empresas que detinham tecnologia, que estavam desenvolvendo tecnologia, que detinham a parte ali de conhecimento mesmo, elas eram as empresas que ficavam com mais força dentro do mercado, que ficavam mais desenvolvidas. Hoje em dia, o acesso a tudo isso é muito mais fácil, é muito facilitado, é muito democrático, né? Então, eu posso pegar lá e começar a pesquisar no Google, ver videoaulas e começar a aprender a programar por mim mesmo, sabe? Então, são coisas que são muito mais democráticas. Então, conhecimento, tecnologia, esse tipo de recurso hoje, ele não é mais um diferencial dentro do mercado. Mas você conseguir ter uma cultura forte e você articular ela para atingir os seus objetivos, isso é uma coisa que você não consegue copiar, você não consegue achar isso no Google. Então, assim, é uma coisa extremamente importante para as empresas crescerem de fato, sabe? Se você, uma empresa que tem todos os recursos do mundo, mas não tem uma cultura clara, uma cultura forte para crescer e para direcionar isso tudo, ela não vai se tornar competitiva a longo prazo, assim. Então, por isso que isso é tudo muito importante, cara. Eu trouxe ali até um outro resumo, cara, que no fim das contas, a cultura, ela tem que servir para potencializar e para facilitar o alcance aí dos resultados da sua empresa, do objetivo da sua empresa, né? Então a cultura ela tem que estar facilitando isso, ela tem que estar muito alinhada com a sua estratégia. Então a cultura é de fato assim um potencializador dos seus resultados, beleza? Então é por isso que a gente está falando disso e é muito importante assim esse assunto, né? Eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E aí para vocês verem como que a cultura ela é grande assim dentro dos nossos resultados, dentro dos nossos impactos, cara.
Assim, eu trouxe um flowzinho aí, um chart que eu vou explicar um pouquinho rápido, mas que basicamente, né, no centro de tudo a gente tem o time, né? A gente sempre é formado por pessoas, galera. Pessoas importam demais dentro das organizações, né? Então a gente tem o nosso time, que são as pessoas lá no CJ. O que rodeia a forma como o time trabalha, né? A gente tem a estratégia, que são ali os objetivos, você tem que ter clareza disso, quais são os objetivos da organização, o sonho da empresa e tudo mais. Além disso, a gente tem ali a gestão, que a gestão é basicamente o acompanhamento dos resultados. É para saber se você está atingindo a sua estratégia ou não. Se você está caminhando para o lado certo, se você está indo para o objetivo certo. E você tem a estrutura, que é basicamente como que o time se organiza, né? Então, desde organograma, funções de cada um, responsabilidades. Isso tem que gerar muita fluidez, assim, o trabalho tem que ser muito fluido, beleza? Então, essas três coisas, elas meio que vão regir como que o time funciona. E aí, a gente tem ainda a liderança, que basicamente vai ditar como que esses pontos eles vão se organizar. Então, a liderança, muitas vezes, vai puxar e vai falar como que a estratégia deve ser. Ela vai gerir e vai dizer quais são os processos de gestão que você tem que executar. Ela que vai fazer, por exemplo, uma mudança de organograma para mexer na estrutura, porque a estrutura não está a melhor possível. Então, a liderança meio que vai coordenando esses lados do time, assim, dando direcionamentos, facilitando tudo para acontecer. E assim, englobando isso tudo e influenciando isso tudo, tá a cultura. Porque é a cultura que dita como que a liderança vai pensar. É a cultura que dita como que o time vai se empoderar e vai tomar uma decisão difícil sozinho, por si mesmo, sem depender da liderança. É a cultura que vai influenciar em todos esses outros aspectos aí, que é meio que um resumo, assim, de como que uma empresa funciona, né? Então, cara, a cultura, ela tem, sim, um impacto muito, muito grande. Eu só quero trazer essa relevância para vocês, assim, porque às vezes a gente pensa, pô, cultura, tal, a gente fala muito, mas é muito difícil de enxergar, é muito intangível. Só que esse trem é muito importante, galera, é muito importante mesmo. E eu vou tentar dar uma descomplicada aqui para vocês, trazer coisas mais práticas. Boa. E aí o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo que eu vou dar em termos de cultura? O que eu tenho que fazer? É identificar a cultura que já existe na sua EJ, galera. E aí, vocês podem achar que não, mas já existe uma cultura, mesmo que você conheça ela ou não. Então, a cultura da sua EJ, ela já existe, assim. Isso é muito importante da gente ter clareza. E aí, vocês que têm que identificar, cara, porque a cultura, ela pode ser desde, cara, a gente valoriza muito o bem-estar dos nossos membros. Isso está na sua cultura, sabe? Se é uma coisa que todo mundo da sua empresa valoriza, isso já é uma parte da sua cultura. E aí podem ter coisas ruins também. Se todo mundo atrasa, por exemplo, para as reuniões, isso também é da sua cultura. Atrasar é uma parte da sua cultura. Se são coisas assim, que são quase que hábitos que acontecem com muita frequência, faz parte da sua cultura, assim. Então, o primeiro passo é você identificar o que já existe. E aí, opa, passei errado. Aí. E aí, até para dar uma clareza assim para vocês, eu trouxe aqui só para vocês verem como que existe isso e como que isso é fato, assim. Existem vários tipos de cultura. Isso daqui também saiu de um artigo da Harvard, do mesmo até que eu tirei aquela frasezinha lá. E aí eles trouxeram um mapeamento, assim, de 8 tipos de cultura que existem, e aí eles trouxeram até alguns exemplos ali, por exemplo, tem a Disney, tem a Zappos, a Tesla, e aí fala um pouquinho de cada um ali dessas empresas, em termos de qual cultura que elas seguem, o que elas valorizam. E aí um exercício bacana, assim, que não vai dar muito para fazer agora, porque eu acho que o tempo pode acabar ficando corrido, mas um exercício bacana, assim, é de você parar, olhar um pouquinho para esse gráfico, assim, ver os exemplos que estão ali, e pensar, cara, qual será que é a cultura mais parecida, assim, com a da minha empresa aqui? Né? E dentro do MED, geralmente a gente tende muito a ir para o lado de acolhimento, para o lado de aprendizado. É uma coisa bem comum, assim, muitos EJs acabam indo para esse lado. Então, pô, é muito importante, e aí essa é uma ferramenta que pode ajudar vocês a identificar exatamente isso, sacou? Quais são os pontos de cultura da minha EJ, sacou? O que já é uma cultura hoje na minha EJ. Independente de você ter isso mapeado ou não, tenham isso na cabeça que ela já existe. Então, é muito importante, assim, vocês estarem olhando para isso como um primeiro passo, né? O primeiro passo é vocês saberem o que já existe dentro de cultura aí. E eu coloquei até um OBS ali, que eu recomendo bastante falar sobre Yokai, porque eu acho que Yokai é uma metodologia um pouco mais direcionada e bem mais fácil também de usar, né? O Yokai basicamente divide a cultura em 4 eixos, ao invés de esses 8 que estão aí, por exemplo, e ele é um pouquinho mais fácil de ser utilizado, tem uma metodologia um pouco mais clara. Então, quem quiser saber mais sobre o Yokai também, pode me chamar no privado, conversa comigo, que eu acho mais fácil de explicar. Se eu fosse entrar em detalhes aqui, eu ia me estender demais, então eu só quis deixar isso de dica aí. Quem ficou interessado, pesquisa sobre o Yokai, pode falar comigo.
Boa. E aí eu tentei trazer um passo a passo aqui, galera. E, assim, por mais que pareça bobo, assim, são, pô, 4 passos. Se eu seguir isso, eu vou conseguir. Galera, isso é extremamente complexo, essas 4 coisas. Eu tentei dar uma simplificada e vou falar um pouquinho sobre isso, mas dúvidas que possam aparecer, assim, que vocês precisarem, podem contar comigo para tentar ajudar, né? Mas é uma coisa extremamente complexa isso tudo aí que eu coloquei. Então, pô, identificar o que já existe, olhar para dentro, né? É o que é exatamente o que eu estava falando. Você tem que entender o que, que já existe da CJ, o que, que já é uma cultura na CJ. E aí depois, uma dica que eu acho muito legal, assim, e que eu acho que vai trazer muita clareza para vocês, é vocês procurarem qual que é o arquétipo de herói da sua EJ. Beleza, pô, palavra difícil. O que, que é isso? Né? É basicamente, imagina, cara, um membro perfeito na sua EJ. Como é que ele seria? Né? Imagina quais são as características que ele teria. Esse cara não existe, ele é perfeito, ele não existe. Mas vocês imaginam aí como que ele seria, assim, se fosse um cara perfeito. O que, que ele ia fazer? Quais são os seus comportamentos dele? Como que ele ia reagir às coisas? Mapeia mesmo esse cara, assim. Tenta entender. Porque isso vai dizer muita coisa para vocês sobre o que, que vocês, como empresa, valorizam, né? Então, pô, sei lá, eu vou falar que esse cara, ele sabe muito sobre a área que a gente atua aqui dentro da empresa. Sei lá, eu sou um MJ de medicina, ele é um cara extremamente estudioso e que sabe pra caramba, assim, do lado técnico. Então, pô, se vocês colocaram isso, é porque vocês valorizam isso pra caramba. E vocês têm que procurar pessoas e construir pessoas que vão estar procurando isso também, sabe? Que vão estar procurando se desenvolver e entender melhor sobre conteúdos técnicos. Ao mesmo tempo, você pode colocar, sei lá, que no seu arquétipo de herói, o líder ali, a pessoa perfeita da CJ, ela ia dar feedback para todo mundo e pedir feedback o tempo todo, assim. Vocês podem colocar isso e, cara, se vocês acham que isso é realmente importante, se vocês valorizam isso, se vocês valorizam isso tanto a ponto de colocar no arquétipo de herói de vocês, é uma coisa que vocês têm que estar incentivando e buscando o tempo todo na EJ, sabe? Então faz parte da cultura que vocês querem criar, né? E aí, beleza. Depois que você parte assim do membro, você vai construir de uma ótica um pouco maior os valores da sua organização, né? Então, pô, se eu valorizo isso dentro dos membros, o que, que isso diz sobre a minha organização? O que, que é o mais importante, o que, que é o mais valorizado pela minha EJ, assim, né? E aí você vai construir todos esses valores, o que, que é importante para mim. E aí entra a missão de vocês, entra a visão, que provavelmente muitos de vocês já têm aí, a missão e a visão. Entra os valores realmente que vocês têm. E aí, galera, quando eu falo valores, uma coisa que a gente tinha aqui na Mais é que, pô, a gente tinha alguns valores, tipo assim, respeito, profissionalismo, atitude empreendedora, que são os valores que a gente chama de externos, e a gente tem os valores internos aqui na Mais também, que é o quem duvida é lucro, primeiro time mais, e mais dois. E aí, uma coisa que acontecia muito é que a gente tinha esses valores externos, só que na prática, no dia a dia, a gente não aplicava muito eles, assim. Eles eram praticamente alguns valores de parede. E aí os valores que a gente mais usa, assim, são os internos mesmo. Então é o quem duvida é lucro, eu tenho desculpa o resultado, primeiro time mais, igual eu comentei aí, foco no cliente. Então é muito importante que quando vocês criem valores, por exemplo, vocês têm que garantir que eles são realmente importantes e que vocês vão usar eles no dia a dia, assim. Porque se for para ele só ficar lá no seu manual de cultura ou ficar na parede, assim, escrito lá bonito, e não você não usar ele no dia a dia, ele não está servindo para o objetivo dele. Que, né, lembra lá que eu falei no início, qual que é o objetivo de uma cultura forte? É potencializar os seus resultados, né? Então você tem que usar esses valores para mudar o comportamento das pessoas, o comportamento do seu time, e a partir disso gerar resultados, beleza? Então se você não está gerando mudança nenhuma com esses valores, eles não estão fazendo sentido. Então pensem muito nisso também, porque é uma reflexão que é muito importante. Aqui na Mais, igual eu falei, a gente errou por muito tempo com isso e hoje a gente tem muito mais clareza sobre como que a gente usa os nossos valores no dia a dia. E aí depois vem o lado de a gente meio que oficializar. E aí o que eu quis dizer com oficializar? É maneiro você ter alguma coisa, tipo um guia de cultura, um manual de cultura, principalmente pensando em empresa júnior, assim, para você meio que oficializar isso tudo, você ter isso tudo bem escrito, você realmente conseguir mapear o que é importante dentro da sua cultura e até para garantir a gestão do conhecimento, né? Para que as próximas gestões elas aprendam de fato, assim, com essa cultura e você consiga passar isso até para as pessoas que estão entrando na EJ, pensando que a gente tem uma rotatividade muito alta. É super importante a gente ter práticas, assim, práticas para fazer a manutenção da cultura. E aí, pô, ter um manual de cultura, por exemplo, é uma parada que eu recomendo pra caramba, que eu acho que ajuda demais, assim, pelo menos aqui na Mais, pô, é uma mão na roda gigante pra gente, né? E, pô, igual eu falei, é algo para materializar isso e manter isso forte ao longo do tempo, igual a gente falou antes, a cultura ela tem que ser duradoura, não significa que ela não pode mudar, mas ela tem que seguir um flow parecido assim ao longo do tempo, né?
E aí, beleza. Para manutenção de cultura, eu quis trazer aqui, galera, um pouquinho do lado de construir uma cultura forte, porque eu sei que, pô, as realidades, assim, dentro da nossa zona da mata aí são muito, muito diferentes, né? Então a gente tem desde empresas juniores de cluster 1 até cluster 5 e, pô, empresas muito novas até empresas super antigas. Então eu quis trazer um pouco dos dois lados, né? Que é basicamente você criar uma cultura, igual eu tava dando algumas dicas ali agora, e eu quis trazer algumas coisinhas legais também para você manter uma cultura forte ao longo do tempo, que é super importante também, que seria o próximo passo, né? E aí, na minha visão hoje, assim, tem 3 processos críticos, assim, que você tem que garantir que eles são muito bons, assim, para você manter uma cultura forte, né? O primeiro deles ali é a eleição, né, e o processo de sabatina. Então, pô, pra vocês terem uma noção do processo de eleição aqui, dos diretores, né, que eu tô falando, aqui na Mais, a gente tem muita, muita coisa de cultura, assim. A gente tem, uma das etapas do processo é um relatório de fit cultural, que você tem que conversar com vários membros antigos para entender a história, assim, da empresa e por tudo que ela passou e você ter uma noção de por que as coisas são do jeito que elas são, né? Então é um desafio, pô, grande, assim, da sabatina, que é super valorizado, e quando a gente está realmente fazendo a sabatina do membro, a diretoria atual prepara várias perguntas, né, para o diretor. E, sei lá, eu diria que uns 70 a 80% delas tem a ver com o seu comportamento em relação à cultura da empresa, né? Então são coisas que o cara às vezes pecou em termos de que, pô, se ele fosse seguir realmente a cultura e tudo que a gente prega, ele teria um comportamento diferente, sabe? Então a maioria das perguntas é martelando em cima de fit cultural, sabe? Então é muito importante isso, galera, porque uma coisa que até uma pós-júnior nossa falou que eu acho que fez total sentido, fez total clareza assim na minha cabeça, é que a diretoria, ela tem que ser embaixadora da cultura dentro da empresa. Então ela tem que ser quase que a personificação assim da cultura, sabe? Ela tem que espalhar, porque cara, se a diretoria não tá dando exemplo em termos de cultura, em termos de comportamento para os outros membros, pô, como é que você vai cobrar isso da galera, sabe? Como que você vai passar isso pro resto do time, sacou? Querendo ou não, pô, todo mundo tem liderança, assim, dentro do time, mas na maioria das vezes, cara, até em termos de experiência dentro da empresa e tal, as palavras da diretoria, as ações da diretoria têm muito mais peso, cara. Então essa galera tem que estar extremamente alinhada com a cultura, sabe? Se você tiver um diretor desalinhado, isso pode trazer muitos, muitos, muitos problemas, beleza? Então, por isso que a eleição é um processo bem crítico, assim, né? Além disso, a gente tem a cogestão, que, pô, exatamente, também tem a ver com a diretoria, né? E, pô, é para realmente você conseguir passar ali de uma gestão para outra, qual que é a essência da empresa, quais eram os direcionamentos que vocês tiveram, como que vocês foram tomando forma ali durante a gestão e passar os ensinamentos, com tudo que você já errou, para essa pessoa não errar de novo, passar tudo que você aprendeu durante essa gestão. É um processo extremamente importante também, tem que ser bem executado, e a gente geralmente faz aí várias reuniões quando a diretoria nova está eleita, assim, para passar, a gente começa a englobar eles nas nossas decisões já, então é um processo muito importante também. E aí, galera, entra o mais crítico de todos, na minha opinião, o mais importante. Eu, tipo assim, ouso dizer, velho, que o processo seletivo, o processo trainee, é talvez o processo mais importante, assim, da EJ, né? É claro que não estou falando que a gente deve perder o foco de venda, perder o foco de execução de projetos. Na minha opinião, são as duas atividades-chave que a EJ tem que executar. É vender projetos e executar projetos, né? Mas o processo seletivo, ele fala muito sobre o futuro da empresa. Então, ele é bastante importante, sim, ele tem que ter muita atenção, né? E aí eu trouxe até algumas dicas específicas aí para processo seletivo, que vocês podem, talvez possa ser útil aí para vocês, né? Então, pô, como que eu internalizo a cultura dos meus candidatos, né? Eu trouxe 3 dicasinhas aí. Primeira, cara, é avaliar a fit cultural nos seus candidatos já, né? E aí a gente tem um trainee super longo aqui na Mais, e durante esse trainee, o nosso objetivo final, assim, é desenvolver eles, tanto em termos técnicos, quanto em termos de fit, sabe? Ver se eles têm fit, ver se eles vão encaixar com o que a gente acredita como empresa, assim. E aí, pô, como que eu faço isso, né? A gente tem várias perguntas estratégicas, assim, que a gente vai fazendo para eles ao longo do tempo. Só pra vocês entenderem, durante o trainee, a gente entrevista eles toda semana, para entender o que eles fizeram durante a semana, como que foram as atividades, porque a gente tem várias atividades marcadas assim, a gente vai entendendo tudo que eles fazem, e a gente traz algumas perguntas exatamente para ver como que eles estão em relação a fit, né? E além disso, a gente traz aí também feedbacks em cima, toda entrevista a gente dá feedbacks para eles, e a gente busca sempre embasar os feedbacks em cima dos nossos pontos da cultura. Então, pô, hoje a gente tem uma coisa que chama 7 condutas do líder mais. E aí são, tipo assim, vários comportamentos, várias condutas mesmo, que a gente espera de um líder mais. Pra vocês terem uma noção, uma delas é vive o inconformismo. É uma das condutas. E aí, quando uma pessoa, ela
pô, ela tá sendo extremamente conforme, ela não tá entregando a mais do que ela deveria, ela não tá dando o 100% dela e tudo mais, a gente vai dar um feedback para ela e a gente vai falar exatamente em cima de inconformismo, sabe? Cara, você tem que desenvolver mais inconformismo. E a gente vai usar com todas as palavras essas coisas que estão na nossa conduta, sabe? Na nossa cultura. Porque a gente sabe que se as pessoas desenvolverem essas capacidades, essas habilidades que a gente tem ali dentro da nossa cultura e tudo mais, elas vão se formar como bons líderes, elas vão se formar como bons membros e vão desempenhar bem mais pra frente. Então a gente busca dar até os nossos feedbacks em cima disso, né? E aí eu trouxe ali até algumas perguntas, foi de algumas semanas passadas aí que a gente fez em um dos trainees, e aí vocês podem ver ali que tem muitas coisas específicas pra gente ver o quanto que eles estão entendendo e o quanto que eles estão se identificando com a Mais, né? E aí, pô, a gente pergunta, como que funciona o funil de vendas da Mais? Eles têm que entender isso. A gente preza muito também por ter um alinhamento forte com o MEG, entender muito bem como ele funciona. Então a gente pergunta, cara, qual que é o sistema MEG? A gente pergunta qual que é a missão da Mais? A gente pergunta os OKRs do nosso planejamento estratégico. Aí, de novo, ó, alinhamento com o MEG. A gente pergunta para os caras o que é uma ação compartilhada, o que é um projeto de impacto que eles têm que saber desde o início ali. E até, pô, uma que é super importante. Qual conduta do líder mais você mais se identifica? E por quê? E aí, geralmente a gente também faz o contrário. A gente faz qual conduta você menos se identifica. Então, cara, são coisas que a gente cobra deles saber e cobra deles internalizar. Então, é muito importante, assim, vocês trazerem isso. A gente tem até um treinamento que a gente faz sobre cultura. Então, a gente conta de toda a história da Mais e sobre a cultura da Mais, assim, no processo seletivo, né? Logo na primeira semana a gente faz isso pra galera internalizar bem, assim. E, igual eu falei, né? A gente dá esse treinamento e depois vai cobrando ao longo do tempo, assim, várias perguntas e tudo que eles precisam saber, assim, a gente vai passando para eles também. E além disso, uma coisa que é super importante, assim, é que a gente busca sempre, cara, a partir do momento que começa o trainee, a gente fala para eles, hoje a gente tem 14 trainees e 20 membros. A gente fala, galera, a partir de agora a gente não tem mais 20 membros, a gente tem 34. E a partir até o final do processo trainee, né? Às vezes algumas pessoas saem no final, né? Porque a gente tem uma avaliação final ali do trainee. Mas até o final ali a gente mantém esse posicionamento, sabe? Eles são membros pra gente, então eles vão em reunião geral, eles têm voz, eles participam de decisão se precisar, sabe? Então, assim, a gente busca incluir eles em tudo que a gente tá fazendo. Eles comemoram o projeto fechado junto com a gente. Os caras têm responsabilidades também, eles ligam, fazem cold call, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então, assim, a gente inclui eles mesmo na nossa rotina para que eles possam sentir um pouco da pegada também, pra gente ver como que eles vão se comportar. É muito bom em termos de avaliação, assim, também. Beleza. E aí, eu trouxe essas dicas aí pra vocês, né? Então, recapitulando, falei um pouquinho da história da Mais, trouxe do porquê que a cultura é importante, e aí falei algumas dicas aí que a gente tem pra construir uma cultura forte, depois algumas dicas pra você manter a cultura forte, falei dos 3 processos mais críticos ali pra manutenção de cultura, mas beleza, falei pra caramba, assim, muito conteúdo, como que isso tá no dia a dia, assim, como que isso faz diferença no nosso dia a dia. E eu tentei trazer alguns exemplos práticos, assim, trouxe de coisas da Mais, óbvio, porque é o que eu tenho acesso. E para vocês entenderem um pouquinho mais de como que isso funciona, né? E eu vou passar alguns vídeos aqui, eu não sei se o áudio tá funcionando, se vocês puderem só me confirmar, eu acho que vai estar. Mas, por exemplo, nesse primeiro momento aqui, a gente estava construindo o sonho que eu falei para vocês do ano passado, que a gente tinha o sonho do alto impacto. O alto impacto vem aí! O alto impacto vem aí! O alto impacto o quê? O alto impacto vem aí! 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 Deu pra ouvir, galera? Só pra confirmar. Deu sim. Ah, boa. Show de bola. Então, cara, pra vocês verem, sabe? Tipo assim, foi uma frase, meio que um mantra que a gente criou. O alto impacto vem aí. Isso estava na nossa camisa do ano passado, isso estava escrito na nossa caneca, que todos os membros tinham. Em todo lugar que a gente tinha como, a gente colocava isso escrito, porque era um compromisso que a gente tinha com a gente mesmo, sacou? A gente criou esse sonho no início de 2019, e na época, assim, né, o prêmio chamava de alto impacto e tal, que era o prêmio DJ Maré Vermelha, e a gente falou que a gente queria para aquele ano, e a gente teve esse compromisso, a gente foi até o final com ele. E, pô, são coisas que fazem a gente correr muito mais atrás, sabe? Por exemplo, um outro exemplo bobo, esse nem tem som. Mas, pô, a gente tem alguns ritos também para incentivar os nossos membros a fazerem coisas que a gente precisa que eles façam. Então, pô, cold call. Às vezes, cold call é uma atividade um pouco desgastante, que a galera não compra tanto, pode ser até desmotivante, porque às vezes você não consegue marcar com facilidade, assim. Mas, pô, a gente cria coisas para facilitar isso e é extremamente importante pra gente o cold call, porque se você não fizer o cold call, você não vai chegar na etapa do projeto fechado, sabe?
Então, assim, a gente dá essa clareza pra eles e, pô, a gente tem vários ritos, assim, sempre que a gente marca um cold call, a gente comemora como se fosse um projeto fechado, assim, a gente comemora muito, assim. Então, é uma parada muito importante também. A gente usa a cultura pra incentivar os nossos membros, assim. E aí, quem duvida é lucro é um dos nossos valores, e eu quis trazer meio que um momentinho, assim, em que a gente mostrou muito isso na prática. Em que, pô, no ano passado, eu vou dar o contexto, assim, porque é mais rápido do que passar o vídeo inteiro, né? No ano passado, a gente teve um momento da gestão em que faltava aí, tipo, uns 15 mil pra gente bater a nossa meta final, e a gente tinha um contrato de 40 mil pra entrar, só que por termos, tipo assim, por burocracias, assim, era um contrato com uma organização pública, ele não conseguiu sair o termo de aceite pra gente postar no portal. Isso era na última semana que a gente tinha pra bater a meta. Só que isso não deixou a gente desistir, sabe? A gente criou 1000 campanhas, 1000 coisas diferentes, porque a gente falou assim, cara, a gente não vai deixar de bater a meta por isso, sacou? E a gente mostrou muito, digamos que esse valor de quem duvida é louco na hora. Tem até uma parte assim que o Benzinho fala. De contratação do projeto. O projeto já está praticamente fechado, liberado para contratação, mas não conseguimos o termo de aceite para ser postado no portal. Com isso, galera, faltam 14 mil reais para a gente conseguir bater nossa meta, que seria histórica aqui para a empresa, né? Seria histórica para a empresa, seria histórica. A gente quer alcançar aí, ser referência no Brasil, ser referência no MED Mineiro ainda mais, tá? E algo que seria muito histórico pra gente, que a gente quer eternizar, assim, para mostrar a força do nosso MED Mineiro aí. E aí, basicamente, só contextualizando assim, esse foi um vídeo que a gente fez, ele rodou, tipo, muitos grupos do MED mesmo. Foi tipo, uma parada que a gente fez uma correria louca, que a gente inventou do nada. E foi uma época que a gente fez meio que como se fosse uma campanha que a gente abaixou pra caramba, assim, o nosso preço do nosso PE, por exemplo. E a gente começou a prospectar várias EJs que precisavam de PE naquela época, ainda mais que era uma virada de ano. Então faria muito sentido ajudar as EJs a construir o PE do próximo ano. E a gente, pô, não desistiu do nosso sonho, a gente encontrou uma saída, a gente faturou aí, a gente conseguiu vender alguns PS para algumas EJs e vendemos também mais um projeto muito na correria que a gente inventou e a gente conseguiu bater essa meta no fim das contas, muito porque a gente aplicou o Quem Duvida é Louco de fato, né? Igual eu falei para vocês, era uma decisão difícil que a gente tinha que tomar, que a gente não sabia o que a gente tinha que fazer, mas a gente olhou pra nossa cultura e a gente falou, cara, quem duvida é louco, velho. A gente vai bater essa meta, eu não quero nem saber como. A gente inventou os meios pra chegar no nosso objetivo final, assim. Então é por isso que a cultura também é muito importante. Salve, galera do MED Mineiro, como vai? Tudo certo? Aí. E aí, mais exemplos práticos, né? Isso daqui, por exemplo, de cima, é numa pré-temporada nossa. Na imersão. Então a gente sempre canta nossas músicas aí pra energizar o time, é sempre um momento que, pô, todo mundo é apaixonado em cantar nossas músicas, não é uma coisa que a gente faz só nos eventos médios, às vezes a gente é chato, assim, em evento médio mesmo, mas, pô, é uma coisa que a gente ama fazer, assim, e eu acho que um dos vídeos aí mais fodas, digamos assim, que eu acho que a gente tem registro, assim, é esse vídeo que foi exatamente naquele momento que eu falei com vocês, que a gente deu um corre infinito pra bater a meta do ano passado, que faltava pouquíssimo pra bater, e que teve imprevistos e que teve muitas dificuldades, mas a gente queria bater essa meta de 400 mil. E aí, no dia que a gente bateu, essa foi a nossa comemoração. Assim. O desempenho dessa empresa falou pro cliente, não é dúvida, é certeza. Sabe o que eu sinto? Chega ao 45, a gente na testa, a gente dá conta de mão, a gente dá conta de mão, a gente dá conta de mão. Nós cansei 5, eu sou de alto impacto, cê sabe que eu não minto. Bota o sentimento, tem faturamento, mas a teoria é alto crescimento. Então, eu sou de alto impacto. E aí, galera, pô, foi uma loucura, assim, naquele primeiro carro que veio chegando, que a galera tava animadaça, tava trazendo o contrato que batia os nossos 400k. Então, por isso que a galera tava ficando maluca ali, gritando igual uns doidos.
E, pô, esse é um dos momentos mais fodas que a gente tem, assim, durante a nossa história, assim, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? Comemorar os resultados é extremamente importante também dentro da nossa cultura, né? E tem uma pessoa levantando a mão, eu não sei se ela quer fazer alguma pergunta aí agora, só para eu saber. Eu não tô conseguindo ver o chat, então eu não sei como é que tá. Mas eu acho que eu vou tocar aqui, porque se for pergunta, eu acho mais fácil ser no final, né? Que eu só tenho mais. Eu tô finalizando já a apresentação, a gente pode trocar uma ideia, fazer algumas perguntas antes de terminar mesmo. Eu só tenho mais 2 recadinhos aqui finais, assim, pra vocês, né? Então, pô, trouxe aí exemplos práticos, contextualizei um pouco da história da Mais, falei aí pô, algumas dicas para vocês criarem uma cultura forte, algumas dicas aí também para vocês conseguirem manter isso ao longo do tempo, né? E, pô, para dar alguns recados mais finais, assim, para vocês, o que eu acho super importante, assim, né? Primeiro, ressaltar que isso é extremamente importante, assim, isso é uma parada que tem que ter atenção pra caramba, né? É uma parada que vocês têm que estar pensando, que, pô, pra vocês terem uma noção, foi por meio disso aí que a gente bateu a nossa meta do ano passado, foi por meio dessa cultura que a gente conseguiu na semana passada fazer uma parada histórica, que a gente marcou 120 apresentações de Cold Call em uma semana, sendo que a gente marcou, tipo, 100 em um dia só. Então foi uma parada completamente bizarra que a gente fez. A gente tá mantendo nosso time engajado e que a gente conseguiu mudar o nosso modelo de negócios e apresentar um case irado aí para todo mundo ontem, que eu também fico muito orgulhoso, assim, de contar essas histórias para vocês. E uma outra dica, que é mais um convite, assim, pô, eu não vou explicar aqui muito do programa, porque acho que não é o intuito, mas principalmente os nossos melhores amigos, cara, entrou uma galera ontem, assim, porque, pô, a gente tá gerando muitos conteúdos como esses, até algumas vezes mais profundos, né, porque a gente tem mais tempo para preparar tudo e tal. Então eu queria fazer um convite, quem quiser aí, seguir a gente, entrar nos nossos melhores amigos, podem ficar super à vontade, eu sou suspeito para falar, mas os conteúdos lá estão muito maneiros e acho que pode ajudar muita gente aí, né? E, cara, a questão, assim, tem aqui alguns links também, eu posso mandar a apresentação para todo mundo aí, mas a questão, cara, é que o MED não pode parar, né? A gente tá sempre falando isso, a gente não pode parar, a gente tem que continuar gerando resultados, como o Michelini falou ontem até, isso tá virando o nosso novo normal, a gente tá atingindo picos de resultado até agora na quarentena e a gente não pode parar, a gente tem que continuar seguindo nisso. E era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Quero saber se o pessoal tem dúvidas ou alguma coisa do tipo. Vou parar de compartilhar aqui. E aí, quem tiver alguma dúvida aí, a gente acha que pode trocar uma ideia. Não sei como é que tá de tempo aí, se o pessoal também puder falar. Boa. A gente tem uns 3 minutinhos para pergunta. Aí acho que enquanto você estava falando, não surgiu nenhuma pergunta no chat. Mas aí quem quiser, agora pode ligar o microfone e fazer pergunta, tá joia, gente? Boa, se Oi. Opa, fala aí. Fala, Josélia. Eu queria saber como é que vocês estão fazendo, assim, na prática agora com a cultura de vocês, porque como tá longe, é um pouco mais difícil fazer com que os rituais que eram antes continuem. Uhum. Bom, obrigadaço pela pergunta. Se ninguém falasse nada, eu ia já complementar, tava pensando nisso aqui. Então, brigadão pela pergunta. E vou dar alguns exemplos, sim. A gente percebeu realmente que alguns ritos que a gente tinha e algumas coisas que a gente fazia não estavam realmente dando tão certo, porque, querendo ou não, a gente estando distante, tem muita coisa que não dá pra fazer, então a gente não consegue juntar a galera toda igual a gente fazia antes e cantar a música, né? Mas, pô, uma coisa que a gente percebeu, assim, que tá fazendo muita diferença é que a gente tá cada vez mais mostrando isso no nosso dia a dia, assim, por meio dos pontos de contato que a gente tem com a galera. Então, pô, o que eu quero dizer, assim? Nas nossas RGs, por exemplo, que a gente tá tendo 2 RGs agora por semana, a gente tá fazendo sempre algum momentinho no final, como se fosse uma dinâmica, assim, alguma coisa um pouco mais descontraída, mas que é sempre voltada pra nossa cultura, né? A gente até criou um projeto interno, assim, pra gente tá mapeando, porque, pô, durante a gestão, assim, teve alguns momentos que os membros realmente desmotivaram por conta de não ser a mesma coisa e tudo mais, isso é completamente normal, porque as coisas mudaram muito, né? E aí muitas coisas que a gente fez foi, a gente entendeu o que a galera tava faltando, o que a galera tá sentindo falta, e, pô, falando um pouquinho mais na prática, assim, o que a gente tem feito. Como eu falei, reuniões, assim, RGs mesmo, a gente geralmente tenta trazer uma dinâmica, então, pô, a gente fez uma dinâmica outro dia, que a gente meio que votou em, tipo assim, qual que era o membro que mais representava tal conduta do líder mais, tá ligado? Então, tipo assim, tem uma conduta que inspira as pessoas.
E aí todo mundo votava na pessoa que a gente achava que mais representava aquela conduta, sacou? E aí, tipo assim, a pessoa que ganhava, a gente falava assim, galera, por que vocês votaram nele, sacou? Então a gente meio que a gente meio que hackeava a parada pra entender, galera, por que esse cara inspira muitas pessoas? O que ele faz, assim, pra conseguir gerar isso, sabe? E aí a galera criava um entendimento muito maior de, tipo, o que eu como pessoa, tenho que fazer pra inspirar mais as pessoas, sacou? Você meio que criava referências dentro da empresa de cada uma das condutas e dos comportamentos que a gente quer que a galera desenvolva. Então, pô, isso foi uma parada irada. Além disso, por exemplo, nossa avaliação de desempenho, né, que eu acho que é uma coisa que aí, pô, geral aí, que é VP e GP, deve conhecer um pouquinho, que é a avaliação ali que os membros fazem um dos outros para ver como que a galera trabalha e tal, a gente faz ela totalmente pautada na nossa cultura. Então, por exemplo, tem a conduta lá, igual eu tinha falado, que é o vive inconformismo. Então, na hora que eu vou avaliar a pessoa aqui que está trabalhando comigo do meu lado, tem uma pergunta lá que é tipo assim, essa pessoa vive em conformismo e não dá desculpas para alcançar os resultados que ela precisa alcançar. Então, tipo assim, é uma pergunta que a gente meio que formula que está relacionada com essa conduta do líder mais, e a gente coloca lá para a pessoa responder, tipo, de 1 a 5, quanto que essa pessoa aplica isso na prática, sabe? Então, tipo, nossa avaliação de desempenho, ela é toda voltada, por exemplo, dentro dos pontos nossos de cultura, né? E, cara, além de ritos mesmo que a gente tá meio que desenvolvendo, né? Então, pô, antes, toda vez que a gente marcava cold call, a gente comemorava lá na sede. Agora, como não dá, toda vez que marca cold call, a gente manda um monte de áudio no grupo, gastando, a gente manda figurinha, comemora mesmo, só mostra a parada. Pô, quando fecha projeto, velho, a gente tenta soltar que fechou o projeto pra galera, geralmente, em momentos de RG. E, velho, a gente canta igual uns idiota no meio da cal mesmo, tá ligado? Tipo assim, fica tudo desorganizado, tudo sincronizado. Mas, tipo assim, a gente canta, velho, porque, tipo assim, teve alguns momentos na gestão que a gente não cantou porque não tava dando a parada, mas a gente ficou com tanta saudade, velho, que a gente começou a cantar as músicas, tipo assim, aloprado mesmo, sacou? Tipo, no meio da cal, a gente começava a cantar e tipo assim, dava uma energizada na galera muito grande, sabe? E vira e mexe também, a gente cria momentos pra gente meio que energizar e lembrar a galera do propósito. Então, como se fosse uma imersão virtual mesmo. É lógico que a gente tem que ter algumas atenções, tipo assim, não pode ter o mesmo tempo, né? Tem que ser, tipo, uma parada bem menor. Então, a gente antes fazia imersão de 10 horas e 8 horas. Agora a gente tá fazendo imersões de 4 horas. Mas a gente traz, tipo assim, uma relembrança mesmo de tudo que a gente construiu durante a gestão, sabe? Então, tipo assim, pô, lembra do sonho que a gente construiu lá no dia 6 de janeiro, na nossa pré-temporada, que a gente fez isso, isso e isso, e a gente traz vídeos, traz fotos pra galera ir lembrando, pra trazer o sentimento, assim. Querendo ou não, no MED, velho, principalmente quando a gente fala de meta, de atingimento de meta, correr atrás dessas coisas assim, é muito sentimento, sabe? A galera tem que sentir, é um propósito, não é uma meta por uma meta, sabe? Então a gente vai trazendo todo esse sentimento de volta, traz isso pra galera, e tem que ser uma coisa que tem que ser mantida durante a gestão, porque ao longo da gestão é normal, assim, a energia da galera dar uma caída em alguns momentos, sabe? Então você tem que planejar ali, pô, acho que a galera tá ficando um pouco desmotivada já, tá perdendo sentido, vamos marcar uma imersão e falar sobre isso, isso e isso, dar um direcionamento pra galera daqui pra frente, pra gente mudar um pouco as dinâmicas, sabe? Então tem muita coisa, assim, que dá pra fazer no online também. A gente tá descobrindo tudo ao longo que a gente tá fazendo também, mas essas são algumas dicas aí que a gente tá usando, que eu acho que pode fazer sentido pra vocês. Obrigada. Teve uma pergunta no chat do Orlando. A pergunta é essa. A respeito do arquétipo do herói, qual seria o melhor caminho para defini-lo / Boa. Identificá-lo, tá. Cara, o arquétipo de herói aqui que eu acho que vocês podem fazer, assim, pra vocês construírem ele. Ele acaba que, no fim das contas, ele vai ser quase que um brainstorming, assim. Mas o que eu acho maneiro? Primeiro, olha um pouco pra história de vocês. Olha assim, não sei se vocês se é de uma EJ nova ou uma EJ mais antiga, assim, mas olha na história de vocês quem foram lideranças muito referências, assim, pra vocês, sabe? Quem que foram grandes lideranças, assim, na EJ de vocês, que, pô, inspiravam muito a galera, que era uma pessoa que tinha muita participação no MEG, tinha muita representatividade, tinha uma voz muito forte dentro da EJ. Quem que são essas pessoas? Vocês podem partir disso e identificar, tá, como que esse cara se comportava? Beleza? Então pega essas referências assim que já passou pela EJ de vocês e identifica o que elas têm de ponto de característica mesmo, sabe? Pô, era uma pessoa que falava muito, era uma pessoa muito comunicativa, era uma pessoa que sabia se expor sua opinião muito bem, uma pessoa que tinha muito tato com outras pessoas. Vai identificando características dela mesmo. E aí depois você alinha isso com o que vocês acham importante assim dentro da EJ, igual eu falei. Eu acho que vocês não podem pegar só as referências, mas vocês têm que realmente pensar, velho, como se fosse, tipo assim, imagina o membro perfeito, sacou? A liderança perfeita. Como que ele vai se comportar? Ele vai ser extremamente proativo, ele vai executar tudo que ele faz com muito bem, ele vai fazer
pô, ele vai ser um cara que inspira demais as pessoas e que foca demais em fazer o time dele se desenvolver. Tem várias características, assim, que você pode partir. Então, pensa, assim, dentro da sua realidade hoje como EJ, sacou? Assim, o que que é mais necessário para uma liderança boa hoje na minha EJ, sacou? Como que seria o membro perfeito nesse sentido? Começa a partir para algumas discussões, assim, e aí você pode fazer algumas discussões só entre diretoria, mas acho importante ter a visão da galera toda também. Então, pode tentar organizar alguma coisa para a galera toda ter opinião nisso também. E aos pouquinhos você vai meio que tendo cada vez mais clareza, sabe? De o que que vocês realmente valorizam como organização, como EJ. Eu acho que vocês podem partir meio que nesse sentido, assim. Não sei se. Acho que respondeu aí, né, Orlando? Boa. Show de bola. Mais alguma pergunta? Não sei se. Acho que talvez pelo tempo daria tempo para mais uma, né? Isso, pode fazer mais uma pergunta, gente. E quando der 5 horas, a gente volta para o link do YouTube, que aí a gente vai ter mais pautas por lá. Alguém tem mais alguma pergunta aí, galera? Ô, Paulo, Opa, fala, Pedrão. cara, a avaliação de desempenho que vocês fazem, ela é a mesma para todos os membros da empresa? Ou ela tem diferença nos tipos de membro? Para diretoria uma, para membro é outra, para trainee é outra? Como é que é? Boa. Então, tá. A gente faz assim. A gente tem um que é avaliação de diretoria, mas os critérios são praticamente os mesmos, sabe? E aí são, tipo, os membros avaliando a diretoria, a postura da diretoria, assim. Mas os critérios são exatamente iguais, só muda o formulário porque, tipo assim, para todo mundo responder mesmo. E tem essa avaliação entre os membros, e aí cada um avalia com quem trabalha. E aí, tipo assim, aqui na Mais, velho, a gente funciona assim, né? A gente tem gerente de projeto, gerente de relacionamento e a gente tem os consultores. Então, tipo assim, a gente não tem assessor de cada área. Então, meio que é como se todo mundo trabalhasse com todo mundo, sacou? A gente tem muita horizontalidade nesse sentido, né? E aí, tipo, por causa disso, velho, a gente coloca pra meio que todo mundo responder de todo mundo mesmo, sacou? O formulário é um só. E aí, tipo assim, pô, se eu sou um consultor de projetos que trabalho na equipe com o Alex e com o Lucas, eu vou avaliar o Alex, o Lucas e mais algumas pessoas que sou eu mesmo que seleciono. Porque, tipo assim, tem algumas coisas que rodam em paralelo e tal, e aí as pessoas trabalham juntas também. Mas, basicamente, tipo assim, eu meio que seleciono as pessoas que trabalham juntas para se avaliarem, sacou? E os critérios são todos os mesmos, assim, né? Todos esses critérios que eu falei da cultura mesmo. O dos trainees é um pouquinho diferente, porque os trainees, eles meio que se avaliam, mas é na mesma pegada, assim, pegando pontos da nossa cultura e tal, sacou? Mas dentro da empresa é tudo a mesma coisa. Deu pra entender? Eu não sei se travou. Deu uma travadinha no final só, mas deu para entender. Boa, se precisar também eu repito Valeu, alguma Paulo. coisa. Valeu. Não, só foi no finalzinho que travou, tá de boa. Deu para entender. Boa, gente. Muito obrigado pela participação de vocês nessa pauta paralela. Eu quero agradecer o Matheus também pela disponibilidade, por ter trocado esse papo com a gente. E aí, qualquer dúvida pode mandar para ele, né? Ele também falou que talvez depois ia disponibilizar os slides, se alguém quisesse, né? E aí também agora a gente volta lá para o YouTube para seguir nesse último dia. E aí a gente já vai encerrando por aqui, gente. Muito obrigado pela participação. Valeu, galera. Obrigadão. Vamos voltar aí pro evento agora que tá incrível as pautas e já tô animado aí para as próximas. Tamo junto, galera. Obrigadão aí pelo tempo de vocês.